Olá, bem-vindos ao debate de Severo do Voga, no distrito de Aveiro. Nos próximos minutos vamos conhecer este concelho, os obstáculos, as dificuldades ao desenvolvimento deste município. Vamos também perceber quais são as oportunidades e conhecer as propostas concretas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Severo do Voga. Convidámos para este debate os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal. Apenas o PSD, atual Presidente da Câmara, não compareceu. São, por isso, meus convidados Luís Martins, do Partido Socialista, e Ricardo Silva, do CDS-PP. Ricardo, começo por si. Fez parte do Executivo Camarário atual, foi vereador com pelouros, mas recentemente foi-lhe retirado os pelouros e a confiança política em si depositada por parte do Presidente. Acusou o atual Presidente e recandidato de oportunismo e de ser ele o motivo do afastamento do Ricardo da Câmara. É isso que o motiva a apresentar esta candidatura? Não é isso que me motiva a apresentar esta candidatura. O que me motiva a apresentar esta candidatura é o estado do nosso Conselho atual. Achamos nós, a candidatura, e eu também, enquanto líder da candidatura, que Severo do Voga tem que mudar ainda mais. Teve uma ligeira mudança, mas precisa de uma mudança muito mais profunda. O que me falou da retirada dos pelouros, é difícil falar disso sem estar cá a pessoa que o fez. Também demonstra aqui uma certa, a sua atitude durante este mandato, uma certa arrogância do PSD e do seu Presidente da Câmara, de não estar presente e hoje não se aqui apresentar aos seus eleitores, não vir aqui prestar as contas do seu mandato. Eu estou aqui para apresentar contas pelo que fiz nos meus pelouros, sem qualquer tipo de problemas, e acabar por dizer que ainda estamos em democracia. Claro que eu estou no meu direito de ser candidato, não tenho que pedir ao seu Presidente da Câmara atual para ser candidato à Câmara Municipal de Severo do Voga. Mas não teme, por exemplo, que o eleitorado o penalize pelo facto de ter feito parte do Executivo na atual Presidência de Câmara e agora apresentar uma candidatura alternativa que preconiza de mudança, tendo feito parte desse Executivo? Não temo pelo seguinte: quem vive em Severo do Voga percebe muito bem o que aconteceu durante estes 4 anos. Tivemos um Presidente de Câmara autoritário, arrogante, na maior parte das suas vezes, que pressionante, criava o medo, instigava ao ódio. Toda a gente percebe que a Câmara não funcionou como um todo, não houve um executivo, houve 4 vereadores, cada um para o seu lado, digamos assim, e eu aqui respondo, sinceramente, pelos meus pelouros. Respondo também dizer uma coisa: o CDS fez um acordo com o PSD de governação pós-eleitoral, nunca faltou à palavra, sempre o cumpriu até ao fim, tendo o PSD faltado à palavra agora há cerca de 15 dias atrás, quando rompeu a coligação. Nós, o que tínhamos acordado, cumprimos, muitas coisas que tínhamos acordado o PSD não cumpriu, isso é o que eu posso dizer. Por isso não tenho qualquer tipo de problemas, tenho trabalho feito, demonstrei as minhas capacidades e incapacidades, que quem está nesta área por vezes falha, não é? Só não falha quem não está lá, mas respondo aqui essencialmente pelos meus pelouros e acho que em Severo do Voga toda a gente percebe que foi 4 anos de uma Câmara partida, não temos reuniões de Câmara entre os 4 vereadores há mais de 2 anos e meio. Isso lhe posso garantir, é do senso comum em Severo do Voga. O Presidente quer, pode e manda, até nós deixarmos, não é? E eu nunca embredei muito por esse caminho. Tivemos uma relação mais ou menos pacífica durante 1 ano, 1 ano e meio, e a partir daí começou-se a deteriorar. Começou com a troca do pelouro da cultura, acabando agora nesta vocação de confiança política. Mas também dizer que o Sr. Presidente da Câmara apresentou-se como candidato à Câmara 15 dias antes de me tirar os pelouros. Eu também estou no meu direito de me apresentar candidato à Câmara, como é lógico, ainda vivemos em democracia. Creio que as pessoas vão conseguir distinguir o que foi feito por uns e por outros. Espero eu que sim. Também estou aqui para me apresentar
para explicar isso, se for possível. Luís Martins foi escolhido pelo Partido Socialista, é candidato independente com o apoio do PS. Há aqui uma certa unanimidade na escolha do seu nome para candidato, pela proximidade, pelo facto de ter raízes profundas também em Severo do Voga. O PS perdeu a Câmara para o PSD nas últimas eleições. Acha que está em condições de a recuperar? Sim, deixe-me só, antes de mais, agradecer esta oportunidade que vocês dão às câmaras de menor importância para este tipo de debates também. Saudar o Ricardo, enfim, amigo e um jovem vereador há mais de 8 anos da Câmara, também um profundo conhecedor da realidade e que também me parece que tem muito a dar ao Conselho, não é? Acredito que, quando eu for Presidente, que concordaremos em algumas coisas, porque temos pontos de vista comum. Sim, houve unanimidade na escolha. A Câmara foi perdida pelo PS há 4 anos, porque, enfim, na altura as pessoas sentiram alguma necessidade de mudança, porventura coisas que... Porque o anterior mandato do professor Coutinho tem 2 períodos distintos. Um primeiro período em que ele teve alguns problemas de ordem pessoal e depois o Covid, não é? Mas, mesmo assim, no tempo do Covid, pôde lançar mais de 130 obras, enfim, umas maiores, outras menores, em todas as freguesias, portanto, e por todo o Conselho, e com uma em especial de grande envergadura. Mas porventura... Mas não foi suficiente, eventualmente, para que o eleitorado lhe renovasse. Durante os mandatos do PS, houve, de facto, um crescendo de evolução de obras, de coisas positivas, de novas abordagens, quer para a cultura, quer para o desporto, a ligação com as associações e instituições. Enfim, e também pode ter acontecido, de facto, quem está muito tempo no poder, que possa ter, enfim, acreditado que seria uma vitória mais fácil, não é? Mas, de facto, foi nesses anos e, em alguns deles, também com a ajuda do próprio CDS, na Gênese, portanto, em 1989, salvo erro, que se iniciou ali uma mudança de rumo no Conselho, enfim, e que agora queremos retomar, não é? Um conjunto de pontos. E acha que está em condições de recuperar a Câmara? Sim, eu tenho experiência, enfim, de mais de 40 anos, não política no sentido estrito, mas de gestão de empresas. Para mim, a política é um serviço que se presta à sociedade, que se presta à cidade, enfim, à polis, como é comum dizer-se. E eu tenho estado ligado, ao longo da minha vida, a muitas coisas que não são estritamente pessoais nem profissionais. Associações, IPSS, como interveniente nos órgãos de gestão, quer como conselheiro, portanto, e nesse sentido, enfim, eu também considero que isso é de alguma maneira, atividade política, não é? E estou em condições, estou preparado para, enfim, tenho avaliado e tenho acompanhado, as minhas raízes, como disse, estão em Severo do Voga, apesar de ter estado algum tempo fora por exercício profissional, mas tenho acompanhado com muito interesse e com muita proximidade a vida do Conselho, não é? E tenho, enfim, estudado, até por força da profissão que exerço, enfim, com algum cuidado, aquilo que são as prestações de contas, os orçamentos, e conheço bastante, ou razoavelmente bem, a realidade do Conselho de Severo do Voga. E como é que lhe parece a situação financeira da autarquia? Olha, ainda não temos o relatório de contas do exercício 2025, não é? Só o teremos em 2026. Aquilo que me parece, tirando aquela argumentação que foi usada no início do mandato de que havia um conjunto de obras lançadas que não estavam cabimentadas, enfim, que a situação financeira da autarquia estava muito delicada, portanto, até porque eu não acredito que o professor Coutinho, do mandato anterior, tivesse aceito entrar em ilegalidades ao lançar obras que não tivessem cabimentadas, que não cumprissem com a lei dos compromissos. Mas parece que houve ali inicialmente uma certa confusão entre este tipo de situação e aquilo que são as obras plurianuais, não é? Portanto, há obras que não se executam num ano, executam-se no outro e não têm que estar necessariamente todas cabimentadas, não é? Nessa altura, portanto, o saldo da conta de gerência de 2021 foi um saldo que permitia, de facto, fazer um conjunto
de obras e manter a responsabilidade financeira, não é? À data deste ano desconhecemos, não é? Porque entretanto ocorreram situações que podem ter gerado alguma dificuldade, nomeadamente este Presidente no início do seu mandato preocupou-se em lançar um conjunto de auditorias, uma espécie de caça às bruxas, onde gastou, enfim, muito dinheiro que ficou caro ao município. Mandou parar todas as obras que estavam em curso e agora, querendo retomá-las alguns anos depois, só em revisões de preço estamos a falar de muitas centenas de milhares de euros. Ou seja, não só não fez as obras, como agora, querendo retomá-las, elas vão ficar muitíssimo mais caras. Não é? Portanto, não sabemos o que é que vai sair daqui desta situação em matéria de endividamento e de obrigações. A saúde financeira da autarquia considera que o vai impedir, de alguma forma, de realizar algum dos seus projetos para os próximos 4 anos? É decisivo para o delinear da sua estratégia? Não creio que seja. O Conselho, ao contrário do que se diz, a autarquia, ao contrário do que se diz, não tem uma saúde financeira tão deficitária como o seu Presidente em exercício o diz assim. Os meus projetos são todos muito bem delineados, todos muito bem com os valores muito bem definidos e nada do que eu apresentarei em seguida será posto em causa por causa da saúde financeira do município. As áreas que, de acordo com a sua candidatura, são prioritárias em termos de intervenção, são basicamente as áreas em que tinha os pelouros na variação. O desporto, a juventude, os transportes e mobilidade. Quer elencar algumas propostas concretas nestas áreas que gostasse de ver realizadas nos próximos 4 anos? Sim, eu também queria, se me permitisse, dar aqui uma pequena introdução, porque começou logo por me fazer a pergunta dos pelouros e eu não pude fazer aqui uma introdução acerca da minha candidatura, esta candidatura, outra vez porquê. Nós há 4 anos, quando encontramos o Conselho, como bem disse aqui o meu colega Dr. Luís, vinha de uma situação de desgaste. O Conselho estava muito envelhecido, o PS teve, se calhar, acomodado demais e nós aparecemos como a força da mudança. Digamos, o PSD neste caso, mas depois fizemos essa coligação e aparecemos como uma força de mudança. A mudança que nós conseguimos concretizar não foi a necessária, não foi toda a mudança que era precisa, porque houve uma série de entraves, houve também, como muito bem disse aqui, uma série de caça às bruxas por parte do seu Presidente, que toda a gente o bem conhece por isso, é bem conhecido por isso. Até eu já fui tentado caçar, por isso quem se mete com ele será sempre alvo de perseguição. Também dizer que não lhe tenho medo nenhum e por isso aqui estou enquanto candidato. Nós, CDS, queremos deixar muito claro que estamos nesta candidatura para não haver uma discrepância que houve neste mandato. Nós queremos que Dornelas, Talhadas, Silva Escura, Severo de Boga, Paradela, Cedrim, Pesseiro de Boga, Rocas de Boga, Couto Esteves, sejam todos tratados como iguais. Para nós, todas as freguesias contam e não só a vila. Não há aqui uma elite que tem que ser tomada em conta. Nós queremos cuidar das pessoas por igual forma. Queremos que os severenses tenham as mesmas hipóteses, sejam eles da vila, sejam eles de uma aldeia. Também por isso, a rede de transportes que tanto falo, que tive esse pelouro, digamos, no papel, mas nunca tive, porque o pelouro da rede de transportes em Severo de Boga, também deixar aqui uma explicação acerca disso, funciona simplesmente para as escolas, não funciona para mais nada. Portanto, não existem transportes públicos urbanos. Não há uma real rede de transportes públicos, há uma coisa, há um projeto que se chama Severino, mas que vai meio-dia por semana a cada freguesia. Já está a perceber que não é isso que resolve a rede de transportes em Severo de Boga. Nós temos... E estamos a falar de uma população envelhecida que tem problemas de mobilidade. Sim, com problemas de mobilidade, com falta de médicos nas suas freguesias, com dificuldades também no centro de saúde em marcarmos consultas, porque agora, há pouco tempo, foi lançado aqui aberturas e inaugurações de extensões de saúde em Rocas de Boga, quando nós depois vamos a ver o médico está lá 4 horas por semana. Isto é completa campanha política feita pelo PSD, que agora nestes últimos tempos lembrou-se de lançar tudo. Nós temos um centro de saúde que também está lançada uma obra de 1 milhão e tal para ser requalificado, mas para quê se não temos médicos?
para lá estar. Não conseguimos cativar médicos. Fizemos um regulamento de apoio aos médicos, mas mesmo assim não foi possível cativar os médicos. Os médicos estão em Severo de Voga, mas quando apanham uma oportunidade saem de Severo de Voga. Também isso tem que ser repensado. Nós também temos uma proposta para isso, que é usarmos uma carrinha médica com um médico e um enfermeiro que vá às freguesias apoiar os mais necessitados que não têm transportes. Já tínhamos isso há 4 anos, é uma proposta recorrente. Também o Alfarmácia. Também dizer-lhe isto para dizer que não só os meus pelouros, a saúde é muito importante para nós e é muito querida para o CDS. A saúde e os mais idosos e os mais carenciados. Vamos abrir a discussão também aqui e perguntar-lhe propostas concretas precisamente para este vetor muito importante, quem se fixa no território, a saúde. Sim, sobre esta questão de saúde, de facto, isto é das primeiras prioridades nossas, não é? Porque nós temos conhecimento que havia um programa que permitia que houvesse cuidados médicos em todas as freguesias e que foi rejeitado por esta Câmara e que está a ser posto em prática no Conselho de Estarreja e com muito sucesso, inicialmente com um médico, neste momento penso que tem 3 médicos. Portanto, é um projeto do próprio Ministério da Saúde, portanto, que permitia resolver este tipo de situações e que foi rejeitado pelo atual Presidente da Câmara. Mesmo que assim não fosse, ainda há 2 alternativas. Há uma solução numa das freguesias, que é Talhadas, que o custo do médico é comparticipado pela Câmara e a pergunta que se faz é porquê é que só em Talhadas e não nas outras freguesias? Segunda solução. Terceira solução. Há um conjunto de médicos de Severo de Voga, uns já reformados, outros à beira disso, que se autopropuseram à Administração Regional de Saúde, portanto, de Aveiro, disporem do seu tempo para fazer consultas, receitas e exames médicos e por aí fora, que nunca teve uma resposta da Administração Regional de Saúde e nem sequer por parte do atual Presidente da Câmara houve pressão no sentido de acolher esta solução. Estamos a falar de 4 médicos que se dispuseram a fazer isso. Portanto, nos próximos 4 anos, caso o PS ganhe as eleições, essa é, por exemplo, uma estratégia? Esta é uma estratégia. Portanto, como lhe disse, recuperar e pegar naquele programa que é do próprio Ministério da Saúde. Sabemos que esta questão da saúde não é da competência da Câmara, não é? Mas também sabemos que quem está no poder, neste momento, é o PSD, não é? E que pouco tem feito. Sabemos que o último concurso para médicos em Aveiro era só para abrir 3 lugares, 3 vagas de médicos para Aveiro, distrito, não é? Ou seja, como diz o Ricardo e muito bem, dificilmente irão para Severo de Voga, não é? Ou se vão, depois voltam. Portanto, tem que haver aqui uma outra abordagem, enfim, aproveitando estas referências que eu fiz, não é? Relativamente à saúde. Em relação à população envelhecida, falámos que, de facto, Severo do Voga, à semelhança de outros concelhos, tem a população envelhecida. Ninguém fica onde não há emprego, a questão da extensão da área industrial, da zona industrial, a captação de investimento, de mais trabalho, vai fazer com que mais jovens possam vir para Severo do Voga? Sim, essa também é uma das nossas prioridades. É, de facto, avaliar em todas as zonas industriais, e são 5 no Conselho, a possibilidade e criar condições muito rapidamente para que elas possam atrair mais investimentos. De pequena dimensão, de média dimensão, de grande dimensão, inclusivamente. Não é? E não apenas para a aplicação do IC35 à A25, ou IC32 à A25. Portanto, há zonas industriais atuais que podem ser alargadas, devem ser alargadas, criadas condições para... Isto não tem impacto, não tem solução no curto prazo, não é? Mas se não avançarmos desde já com essas condições, daqui a 10 anos ainda estamos a falar desse problema, não é? E, de facto, quem cria riqueza são as empresas. E é preciso criar condições para elas se instalarem e Severo de Voga tem um conjunto de empresários com uma dinâmica extraordinária. Nós vemos que grupos económicos de sucesso saíram de Severo de Voga porque não tinham em Severo de Voga condições para o fazer. Enfim, passo a publicidade, eu nem sei se poderei referir, mas há pelo menos 3 grandes grupos de empresas que estão em Oliveira de Frades, em Vouzela, e que podiam estar no Conselho. E que em conjunto criam mais de 1.500 postos de trabalho. E isso podia mudar eventualmente a face do Conselho? Podia mudar totalmente a face do Conselho, porque de facto, e depois há um conjunto de outras atividades que poderiam ser fornecedores, enfim, destas empresas, destes negócios, e depois outro tipo de ideias, não é? E outro tipo de soluções. Nós temos também como prioridade, o Ricardo referiu ali uma situação
que para nós é muito importante, que é a fixação, ou penso que foi você, fixação dos jovens. Não é? Nós temos ali, enfim, uma escola de formação profissional que dá formação, mas tem ali uma característica que me parece que é necessário modificar. Os jovens vêm de Aveiro, têm formação profissional, fazem estágios em Severo de Voga e depois vão embora. Portanto, é necessário mudar este paradigma e arranjar condições para que haja ali uma espécie de cota de jovens de Severo de Voga que façam essa formação para os setores fundamentais de Severo de Voga e para outros, para aqueles que são nascentes. Não é? Severo de Voga temos, de facto, há quem diga que é um dos locais da metalomecânica em Portugal, e de facto é, mas há turismo, não é? Turismo é um outro setor que para nós é fundamental. Severo de Voga tem paisagens magníficas, tem locais de uma beleza extraordinária e não há uma estratégia para o turismo que concentre todos os operadores. E já vamos falar sobre essas propostas do turismo. Okay. Queria também perguntar, Ricardo, em relação à fixação dos jovens no Conselho, vê os próximos 4 anos como uma hipótese de facto alterar este estado de coisas da população tão envelhecida? Sim, deixar aqui só 2 notas curiosas. O meu colega, Dr. Luís, falou que temos uma solução dos médicos em Talhadas. Talhadas é uma freguesia CDS. É um presidente da junta de CDS que implementa o que nós achamos que se deve implementar. E outra nota, não sendo o doutor o culpado disso, mas as 3 grandes empresas que fugiram de Severo de Voga foi no tempo em que o PS era governação. Também temos de ter isso em conta. Nós temos a estratégia de fixação de jovens muito presente na nossa candidatura, na nossa campanha. Eu sou, na minha geração, sou dos poucos que nasci em Severo, cresci em Severo e vivo em Severo. E é isso que eu quero, ter as pessoas da minha idade em Severo de Voga. Para isso temos que criar condições de se poderem fixar através dos empregos, não é? Através das criações, e falamos nas zonas industriais. Para nós, a expansão da zona industrial de Talhadas é a mais importante de todas. As outras 4 também são importantes, mas das Talhadas porque tem aquela ligação ali perto da A25, claro, é estratégica para o Conselho. Aí tornaria-se mais fácil fixar jovens, como é lógico. Podemos, e já apresentamos propostas no sentido, não neste mandato, mas enquanto eu era vereador da oposição, de reduzir as taxas quando se constrói uma habitação, as taxas camarárias, podia ser também um incentivo. Acho que um dos pelouros que eu trabalhei muito estes 4 anos, que foi os parques infantis, que também traz esse poder de se fixar os jovens, porque veem ali um espaço para poderem criar os seus filhos, para poderem ter as crianças ao ar livre, e Severo de Voga é, como disse o doutor, e muito bem, uma terra bonita, linda, e que tem um sentido de se viver lá muito diferente de uma grande cidade. Mas é preciso saber transmitir essa qualidade de vida também a quem procura fixar-se no território. Sim, por isso nós apresentamos há 4 anos, na minha campanha, uma estratégia que chamava-se a Rota das Cascatas. Era algo inovador, porque nós somos conhecidos pelas nossas cascatas, a mais conhecida é a Cabreia, mas tem uma série delas, e era algo inovador no sentido que até tínhamos uma app que ia depois fazer essas cascatas e ia lançar um holograma para as crianças também. Hoje em dia as crianças e os jovens gostam mais das novas tecnologias, não é? Não ser só o mapa em papel, e fazermos essa ligação dessas cascatas. Isso também estava nas nossas propostas e na nossa, digamos, nas nossas medidas de coligação, só que infelizmente o turismo calhou nas mãos do Sr. Presidente da Câmara. Várias avanças de turismo há, de facto, com várias empresas, pagamos milhares de euros por ano para estratégias de turismo, para trabalhadores do turismo, só que depois não se vê nada que daí saia. O turismo que mais acontece em Severo é ligado a também meu pelouro, que é o desporto motorizado, que também tínhamos a pista desomologada e foi homologada a pista. Agora há provas de rallycross, provas de autocross, e fim de semana que vem até vai haver um rally também em Severo, que tem sempre o turismo todo cheio. O turismo essencialmente em Severo funciona no desporto motorizado. Não há aquele turismo de 2 noites. Portanto, é preciso criar outras âncoras, digamos assim, para que as pessoas que visitam Severo consigam deixar valor no Conselho. Valor no Conselho, porque a maior parte das pessoas que visitam Severo nesta estratégia de turismo criada
têm uma noite média de dormida, e com uma noite média de dormida não se cria... Deixa um pouco valor. Claro, deixa um pouco valor. Nós queremos, e há estudos que apontam que tem no mínimo 2 noites médias de dormida, não é? Mas o ideal é até ser 3, e é para isso que nós também temos várias propostas no turismo. Também uma delas é criarmos uma piscina municipal ao ar livre, criarmos mais zonas de lazer e criar então a Rota das Cascatas no verdadeiro sentido da palavra, para que se possam ser visitáveis. É preciso fazer intervenção nas suas acessibilidades, em algumas, como é lógico, mas tanto se gasta dinheiro em outras coisas que tem que haver para essas prioridades. Nós temos que ter prioridades no mandato, e uma das nossas prioridades é o turismo em Severo de Voga. Infelizmente, esse pelouro ficou nas mãos do Sr. Presidente, que em 4 anos, é o que eu lhe disse, a benção se fez. Agora, resultados não vejo nenhum. Em relação ao investimento precisamente no turismo, o chamado turismo da natureza é uma mais-valia, pode ser uma mais-valia em Severo de Voga? Sim, sem dúvida. Deixe-me só ir um bocadinho atrás e dizer aquilo que falta em Severo de Voga relativamente ao turismo é uma estratégia consolidada e que junte todos os operadores, todas as temáticas. Nós podemos juntar natureza com poesia, com cultura, com teatro. Portanto, haver aqui uma estratégia unificadora de todos. Pode, inclusivamente, haver a necessidade de arranjar aqui entidades que façam serviços de apoio comum a todos os operadores, não é? E ter protocolos com as grandes agências de viagens que possam colocar Severo de Voga enfim, no conjunto das ofertas enfim, por esse mundo fora, sejam as pessoas que vivem na China, em França e por aí fora. E há uma coisa, por exemplo, que falta. Nós temos estado em algumas coletividades que representam o Conselho de Voga, enfim, de Severo de Voga, para além de mostrarem as suas competências, enfim, na música, no folclore e noutras atividades, não têm um documento que entreguem nos destinos para onde vão, seja em Portugal, seja no estrangeiro, que diga que Severo de Voga tem estas características e estas e estas e estas. Portanto, não há promoção. Acha, por exemplo, que a marca que liga muito o Conselho de Severo do Voga ao Mirtilo, por exemplo, está a ser mal desenvolvida, pode ser potenciada Ela mais, pode ser como a capital do Mirtilo? Pode ser potenciada e integrada numa estratégia global, não é? O Mirtilo, de facto, a Feira do Mirtilo e as características próprias de Severo de Voga para o Mirtilo é, de facto, diz quem sabe que é o melhor Mirtilo do mundo, tem ali condições climatéricas únicas. O Mirtilo, a festa do Mirtilo, a Feira do Mirtilo, permitiu potenciar ali um crescimento muito grande nessa área, mas parece desintegrado. Não há, quer dizer, são peças avulsas, são coisas avulsas. Todos sabemos que os empresários têm alguma dificuldade em cooperar. Portanto, penso que um dos trabalhos que a Câmara deve fazer é junto dos empresários dos vários setores, das várias atividades, das várias áreas e também da cultura, portanto, contribuíram para que, enfim, cedam um bocadinho em cada um dos aspectos para que esta estratégia comum, enfim, ganhe uma dimensão maior e projete o Conselho a uma outra dimensão e depois com reflexo, naturalmente, nos negócios deles. Não é? Esta questão do Mirtilo e a forma como esta marca de capital do Mirtilo está a ser trabalhada, parece-lhe que pode ser investido aqui mais valor? Sim, também tenho a mesma opinião. Nós temos que criar uma estratégia que conjugue tudo. Até um exemplo disso, vou-lhe dar agora, e falei há um bocadinho no próximo Rally, que vai ser dia 13 e 14, nós vamos aliar o Rally à cultura. Vamos ter um embaixador da cultura, que ainda é surpresa, vai ser só no sábado que vai aparecer, mas gerar isto, conseguir conjugar não só, por exemplo, o desporto automóvel, mas também a cultura e o Mirtilo, porque não? E aí já, se calhar, criávamos os 3 dias das pessoas visitarem Severo de Voga, não é? Visitarem mais as culturas. Digamos que na Feira do Mirtilo há visitantes, mas é uma coisa desgarrada do contexto anual. É naquele fim de semana e ficamos por ali. Também, muito bem disse o meu colega Dr. Luís, que é considerado o melhor Mirtilo por causa das características do nosso Conselho, das características também do Mirtilo classe planta, mas é preciso mais. É preciso também, como disse, e muito bem, é preciso expandirmos o Severo de Voga, é preciso
quando vai um rancho folclórico e muito bem a Espanha, levar, por exemplo, sem desprimor nenhum, que eu sei que eles faziam de certeza, levar um flyer da nossa terra, levar uma bandeira da nossa terra, qualquer coisa. Mas não há essa estratégia. Não há essa estratégia. Eu, há uns anos atrás, quando era vereador da Cultura, nos meus primeiros anos, a banda União Filarmónica Musical Pessegueirense foi a um concurso de bandas à Espanha e ganhou um primeiro lugar. E eu fui lá, porque achei que era um momento que merecia estar lá presente, o vereador da Cultura, e para mim também merecia, claro, o Presidente da Câmara. E como é que é possível, num evento tão importante e com um prémio tão prestigiante, não ser dado o devido recorte, digamos, que ao prémio que eles mereceram e que a banda mereceu? É completamente desgarrado, como disse. É o que eu digo, e eu sei que insisto, mas é avanças e mais avanças, amigos e mais amigos, e assim não saímos da cultura. Um momento cultural cá em Severo de Voga, que é a Fica Boga, também, que não é tão ligado ao Mirtilo, é mais uma festa, digamos. Fui eu que a dirigi 2 anos, digamos assim. E nesses 2 anos reduzimos custos e aumentamos números de participantes. Só que cortamos com os amigos do costume. E não tenho problemas nenhuns aqui em dizê-lo. E se ganhar as próximas eleições, essas são apostas para manter nos próximos 4 anos? São apostas para manter, sem dúvida alguma, com os devidos valores e com os devidos... eu costumo dizer assim, quando sou eu a gastar o meu dinheiro, eu posso comprar um fato de Hugo de Boss. Quando é Câmara Municipal, temos que comprar o mais barato. E que melhor fique para os nossos intentos, não é? Temos que comprar o mais barato, mas que tenha retorno para o município, não é? Como é lógico. Nessa altura criou-se... trouxemos 2 vezes a televisão a Severo de Voga, que eu acho que é cada vez mais... E estamos aqui hoje num debate que irá passar na televisão, que é cada vez mais um ponto de visibilidade para um concelho. E aí, nessa altura, o Sr. Presidente disse que estávamos a ser vistos na altura por 2 milhões e qualquer coisa de pessoas naquele momento, que era uma forma sem igual de promover o concelho. Passado 2 meses deixou de ter essa ideia e retirou-me o pelouro da cultura. Passamos a ter cai outra vez com cultura do lado D, digamos eu, desta vida, chamo-lo do lado D, quando na altura que eu era vereador da Cultura tínhamos cultura que eu acredito que seja do lado A. Tínhamos as casas cheias, tínhamos as nossas bandas, tínhamos as nossas gentes, tínhamos as nossas bandas filarmónicas a tocar com músicos conhecidos, que isso trazia uma notoriedade gigantesca ao concelho, mas também às bandas, que depois podiam passar isso lá para fora. Era aqui uma conjugação de esforços. Tínhamos... Agora, gastamos mais dinheiro, porque os números não mentem, não é? Gastamos mais dinheiro no Centro de Arte de Espetáculos e temos as casas vazias. Ainda vai haver agora lá um espetáculo muito em breve que custou, as coisas são públicas, não é? Custou 7.500 euros, tem 3 bilhetes vendidos, não é? Muito bem, vamos avançar para outro tema também nesta discussão. A questão de faz este mês, setembro, 1 ano, desde que o Concelho de Severo do Voga sofreu prejuízos muito avultados, sobretudo no seu tecido empresarial, que foi vítima de incêndios e danos do fogo. Como é que hoje, 1 ano depois, essas empresas estão no Concelho? Parece-lhe que a autarquia fez o suficiente para se certificar que esse tecido empresarial recuperava dessa tragédia? Olha, eu estou convencido que não fez. Inclusive, algumas das empresas que tiveram essas fatalidades fecharam e não retomaram a atividade. Foi mais do que uma, não é? Foram algumas. Não se deu execução ao plano florestal do município. Enfim, há um conjunto de pequenas atividades que têm que ser feitas com regularidade e que não foram feitas. A limpeza dos aceiros, a utilização até em conjunto com a engenharia de espinho, o regimento de engenharia de espinho, e porventura alargar isto aos concelhos vizinhos, fazer isto com escala, arranjar planos verdadeiros e efetivos de proteção à floresta, não é? Há centenas de quilómetros de caminhos florestais que hoje estão totalmente abandonados.
cheios enfim, das infestantes, com falta de limpeza. Para ter esse nível, creio que não foi feito nada ou muito pouco. E relativamente às empresas, enfim, aquelas que tinham energia e vontade, enfim, lá ressurgiram das cinzas, uma ou outra, mas algumas não ficaram de todo. Estávamos a não falar de continuaram. cerca de 18 milhões de euros de prejuízos na altura contabilizados. Sim, é de facto muito dinheiro muito para um dinheiro, concelho muito dinheiro. com a dimensão de Severo do Voga. O concelho foi apoiado com cerca de 3 milhões e meio de euros, ou 3 milhões e 800 mil euros, para reparar alguns desses danos. E aquilo que nós vemos é um trabalho, é deitar dinheiro fora. Andam-se a fazer pavimentações, enfim, pelo Severo do Voga quase toda a gente diz que o asfalto não ardeu. O que arderam foram as empresas e as casas das pessoas e outras coisas. Portanto, o asfalto não ardeu. Aquilo que se está a fazer agora é asfalto. E está-se a fazer uma outra coisa pior, que é a falta de fiscalização das obras que estão em curso. Não se respeita as medidas mínimas dos projetos, falta fiscalização, a granulometria dos materiais que tem a ser aplicado não está assegurada, dá a impressão que está a fazer qualquer coisa do género, enfim, quem vier a seguir que feche a porta e que resolva isto. Há pavimentações e depois não há eu já passei em sítios onde, enfim, está uma quantidade de metros, centenas e porventura alguns quilómetros e depois de repente deixa de haver, portanto não há ali um projeto, não há ali uma ideia, não há ali uma estratégia, não é? As coisas são feitas, parece que são feitas a pedido. E em algumas dessas obras, passados 2, 3 meses, eram visíveis os buracos. Portanto, há ali uma falta muito grave de fiscalização, há ali dinheiro deitado fora e que era destinado, como referi, supostamente a resolver e a compensar os prejuízos resultantes dos incêndios e que não terá tido a aplicação que devia ser. Enfim, nós também não vamos fazer caça às bruxas, porque a nossa preocupação é, de facto, virar a página e olhar para o futuro. Seguramente não o vamos fazer, porque é perda de tempo, é perda de recursos e é gastar energias onde não vale a pena. O passado não se muda, nós queremos não repetir erros do passado e pôr em prática uma estratégia, uma visão completamente diferente. E olhando precisamente para esse futuro, mas tendo em mente aquilo que aconteceu há um ano, precisamente no mês de setembro, como é que vê a recuperação destas empresas e, no fundo, deste tecido industrial que sofreu perdas avultadas com o incêndio do ano passado? Aqui, mais uma vez, e fazendo eu parte executivo, não é? É daquelas questões que podem parecer difíceis, mas para mim são muito fáceis. Porque a Câmara Municipal de Severo do Voga é gerida de uma forma muito esquisita, que se calhar não há outra igual em Portugal. Cada um trata da sua vida e o Presidente trata de tudo sem levar nada a reuniões de Câmara, por exemplo, sem levar nada a decisões que deviam ter sido tomadas com decisões camarárias que não são. De facto, eu ontem disse na brincadeira, aqui aproveitando o que o doutor disse, há estradas que parece que não estão a ser asfaltadas, estão a ser pintadas. É tão mínima a quantidade da granulometria do alcatrão que estão a ser pintadas. O dinheiro que deveria ter vindo e que veio, que são cerca de 3 milhões, 400 e qualquer coisa mil, para reparações e para ajuda aos flagelos dos fogos, foi colocado em pavimentações com sentidos políticos. Também concordo, muitas delas sem sentido nenhum, porque faz 1 quilómetro aqui, deixa de fazer 1 quilómetro e a seguir faz outro. Eu vou ser um bocadinho mais direto, eu acho que não parece a pedido, eu sei que é pedido, é mesmo a pedido, porque nota-se que depois, e agora aconteceu uma coisa há muito pouco tempo, não é? É quando saem as listas cá para fora, a gente vê que as pessoas que são candidatas pelo PSD têm essas pavimentações à porta de casa, e outros vão ter, não é? As que estão na forja são dos candidatos do PSD. Portanto, quem teve prejuízos reais e o que servia para ressarcir desses prejuízos não foi bem aplicado? Não foi bem aplicado, não foram tomadas também medidas de controle das infestantes. Ainda ontem o Sr. Presidente disse na Assembleia Municipal uma coisa extraordinária para um Presidente de Câmara. Eu estava a ouvir
ontem não, peço desculpa, sexta-feira, enquanto vereador agora do Contra, estava a ouvi-lo, ele disse que é completamente impossível tratar-se disso. Ele quase que dizia que é deixar arder porque não há forma de se combater. Não, claro que há forma de se combater. Nós podíamos usar o dinheiro que foi usado nestas pavimentações, digamos, e perdoem-me o calão, manhosas, para fazermos caminhos florestais condignos, aceiros, limpar a floresta, talvez com uma medida até de vários concelhos, podia ser uma... Nunca tinha pensado nisso, mas também digo que é uma ideia boa, mas pelo menos a Câmara de Sever cuidar do nosso território. E nunca foi cuidado, porque o fogo foi há um ano e depois de um ano nada foi feito. Nessa parte da proteção civil e desse cuidar, nada foi feito. Estas coisas não se resolvem com fé. Não. Nem com... Não se resolvem com idas a Fátima e com notícias para inglês ver. Não, de facto não. E ainda há pouco tempo íamos voltando a ter o flagelo, que voltou a haver um fogo na freguesia de Silva Escura, mas com muita boa vontade e com muito empenho e com muito profissionalismo dos bombeiros, voluntários, não só de Sever, mas dos outros que ocorreram, conseguiram controlar o fogo que podia ter tomado as mesmas proporções de há um ano atrás. Passado um ano, não ter aprendido mesmo nada com aquilo. No dia que estava a acontecer o fogo, houve a inauguração da Ficaboga com um espetáculo de fogo. Estava o território a arder e estavam a fazer um espetáculo de fogo na Ficaboga. Acho que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, só passa mesmo na cabeça daquele Presidente de Câmara, não passa na cabeça de mais ninguém. Muito obrigada. Temos agora, na reta final deste debate, a oportunidade de ouvir durante 30 segundos uma declaração final de cada um dos candidatos. Pode, com certeza. Só dois pontos, que é a relação com as coletividades e PSS e por aí fora. A nossa posição em relação a elas, nós sabemos que, não há uma definição de critérios para a atribuição de apoios. Portanto, a coisa é mais ou menos à medida e sob pressão. Portanto, nós queremos arranjar aqui um consenso mínimo com todos os dirigentes, todas as associações, para a atribuição de critérios. É uma tarefa difícil, porque cada um puxa para o seu lado, mas é uma necessidade, não é? Para haver clareza e transparência, porque para nós estas instituições são nossas parceiras, porque são elas que complementam a atividade da ação social, da saúde, do desporto, da cultura. Portanto, isso é um ponto fundamental. Depois há aqui uma coisa que nós... mais dois aspectos. Durante 3 anos e meio, este Presidente da Câmara esteve de costas voltadas para todos os Presidentes de Junta, incluindo os da própria cor. Portanto, aquilo que era a delegação de competências, que é uma obrigação de lei, foi uma brincadeira. Portanto, os Presidentes de Junta, só recentemente, e mais aqueles que são da cor, é que ficaram caladinhos porque andaram 3 anos e meio zangados com o Sr. Presidente da Câmara porque não eram respeitadas estas obrigações. E depois vemos um Conselho, um cartão de visitas do Conselho é uma coisa muito má, feia. Jardins por cuidar, ervas por todo lado, portanto não há cuidado em relação a esse aspecto. Portanto, nós vamos ter essa proximidade com todos os Presidentes de Junta, todos. E depois há aqui uma coisa que também é muito importante para nós, nós vamos criar laços com a diáspora severense. Severo de Voga tem gente muito valorosa, com muita capacidade, com grandes realizações no exterior e com quem temos muito a aprender. Portanto, nós vamos criar laços com essa diáspora, convidá-los, arranjar ali uma espécie de um conselho estratégico que ajude a pensar o conselho a mais longo prazo. E porventura alguns deles que têm sucesso lá fora, que possam trazer parte desse sucesso para o Conselho para de facto aumentar o desenvolvimento e a criação de emprego, etc. Porque a maior parte deles são todos bem-sucedidos na vida, não é? Muito obrigada. Passa então a palavra ao Ricardo, muito brevemente. Muito brevemente. Sim. Também para falar das associações, que são algo com quem eu lidei durante vários anos. Eu tenho um modelo muito claro de apoio às associações, que não é este que está a ser utilizado pelo município. Nós devemos apoiar quem realmente faz alguma coisa por Severo de Voga e que há muitas associações em Severo, cerca de 60 e qualquer coisa, que são apoiadas e que nem todas elas fazem. E nós queremos, a nossa candidatura, e eu, enquanto candidato, quero apoiar quem realmente faz e quem realmente eleva o nome de Severo de Voga. Essas associações sabem quem são, porque eu estou ao lado delas, já tive esta conversa com elas várias vezes.
Uma das associações muito importantes que eu acho que devemos apoiar ainda mais é a da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Severo de Voga, como é lógico, não é? Que tem graves e sérias dificuldades e têm que ser mais bem apoiados. Nós também temos um regulamento de apoio aos bombeiros no nosso programa eleitoral, mas queremos ter com essas associações, mas com as que produzem no sentido de ajudar os nossos jovens, de criarem também, de formarem as nossas crianças, não é? Mas que levem o nome de Severo de Voga também além fronteiras. Ricardo, 30 segundos para uma declaração final. Começar por dizer que nós, a candidatura do CDS Mais Independentes, quer estar ao lado das pessoas como sempre estive nestes 4 anos. Quem me conhece sabe o trabalho que realizei, sabe os meus defeitos, sabe as minhas qualidades. Sabe que tive um mandato muito difícil, pois foi uma coligação muito difícil de gerir, mas nunca faltei à minha palavra e cumpri sempre o prometido nesse exercício dessa coligação. Com muita dificuldade da minha parte e com muito sofrimento da minha parte, cumpri até ao fim o acordado e acho que consegui estar ao lado das pessoas, consegui cuidar de quem cuidou de nós, dos jovens, dos mais idosos, e é isso que queremos continuar a fazer. Queremos estar sempre ao lado das pessoas, de todas as freguesias de Severo de Voga, sem exceção. Muito obrigada. E agora os seus 30 segundos para a declaração final. Nós temos equipas com gente dedicada, com gente profissional, com gente que já deu provas de trabalho e que são pessoas de arregaçar as mangas. Temos um projeto claro, enfim, com objetivos também claros e uma visão e uma estratégia, não apenas de curto prazo. Naturalmente é preciso resolver problemas do dia-a-dia, mas temos uma visão a mais longo prazo para voltar aos tempos de crescimento e de desenvolvimento que o Concelho de Severo de Voga já viveu. De facto temos esta vontade e esta necessidade, porque ouvimos as pessoas na rua todos os dias a dizer que, enfim, conforme as coisas estão, Severo de Voga vai estagnar, vai parar, enfim, vai ficar pior e, enfim, todos nós procuramos o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida das pessoas. Agradeço a presença aos nossos convidados. O futuro de Severo de Voga vai ser decidido a 12 de outubro, nas próximas eleições autárquicas.